Olá pessoal, eu sou o professor Etereldes do Departamento de Matemática da UFES e essa é mais uma aula do curso de Álgebra Linear, semestre 2020/1 do EART e eu espero sinceramente que vocês gostem. Então pessoal, vamos começar. O primeiro tema dessa aula vou definir a transposta de uma matriz. Aí a gente já definiu a soma de matrizes, a multiplicação por escalar. Já definimos o produto de matrizes, agora a gente vai definir a transposta de uma matriz e depois vamos enunciar o principal teorema desse capítulo. Então, assim como a gente tem as propriedades das operações com números, a gente vai desenvolver um conjunto de propriedades das operações com matrizes. Qual é a diferença? Bom, a gente já sabe, por exemplo, que algumas coisas não funcionam para matrizes. Por exemplo, a ordem dos fatores altera o produto. Então, nos números, a ordem dos fatores não altera o produto. E nas matrizes, a ordem dos fatores altera o produto. Então, já tem uma diferença aí entre matrizes e números na questão da álgebra. Vamos definir, então, a transposta. Depois eu vou colocar todas as propriedades e a gente vai demonstrar algumas delas. Esse é o conteúdo dessa nossa aula. Bom, a definição de transposta, basicamente, é o seguinte, olha. A transposta de uma matriz, a M por N, é uma matriz B, N por N. Na verdade, a gente vai usar a notação A transposto. Esse Tzinho em cima aqui vai ser a notação para transposta. E a gente vai definir a transposta de A como sendo a matriz A é M por N, é a matriz N por M, ou seja, ela tem o mesmo número o número de linhas da transposta é o número de colunas da matriz. E o número de colunas da transposta é o número de linhas da matriz original. E como é que você obtém a transposta? Bom, basicamente você transforma tudo que é linha na matriz original em coluna na matriz transposta. Então a primeira linha da matriz original vira primeira coluna na matriz transposta. Segunda linha vira segunda coluna e assim por diante. A definição formal é essa, ó. O elemento A e J da transposta, então é A transposta, o elemento A e J dela é o elemento AJI da original. Então é assim, ó, a transposta na posição 1, 2, se essa posição existir, né? Isso aqui é a matriz original na posição 2, 1. Uns exemplos disso aí. Como exemplo da definição, a gente tem aqui, ó, A, B, C, e aí vamos ver quem é a transposta de A. Bom, veja, a primeira linha de A, ó, 1, 2, virou primeira coluna da transposta. A segunda linha de A virou segunda coluna da transposta. Então isso é transpor uma matriz. Se A é 2 por 2, a transposta é 2 por 2. Né? Aqui, de novo, ó, mesma coisa. A primeira linha de B virou primeira coluna da B transposta. A segunda linha de B virou a segunda coluna da B transposta. Quando a matriz não é quadrada, então se ela é a original, né, se a matriz C é 2 por 3, a sua transposta é 3 por 2. Por quê? Porque a primeira linha vira a primeira coluna, então como a linha tinha 3 elementos, a coluna agora da transposta tem 3 elementos. E você tinha 2 linhas, vai ter 2 colunas. Percebe? Então essa é a transposição. Tudo que é linha vira coluna. Tudo que é coluna vira linha. Isso é a transposta de uma matriz. E a definição é essa. O elemento da matriz transposta na posição IJ é, por definição, o elemento da matriz A na posição JI. Tudo bem? Bom, com essa definição e com esses exemplos, a gente já pode falar então das propriedades das operações com matriz. Aí a gente vai falar de todas as propriedades que a gente vai utilizar na manipulação das matrizes. Eu não vou provar todas elas nessas videoaulas, porque realmente, além de ficar muito maçante, né, vai tomar muito nosso tempo. Então eu vou escolher algumas propriedades para demonstrar, vou demonstrar umas bem fáceis, vou demonstrar uma a mais difícil.
e vou deixar as outras para vocês lerem aí o conteúdo e se tiverem dúvidas a gente discute nas aulas síncronas. O primeiro conjunto de propriedades, que são bem simples, são os seguintes, olha, você tem 3 matrizes quaisquer e alfa e beta, 2 números. Então as propriedades são válidas. Olha, a primeira propriedade é a comutatividade com relação à soma. Então, com relação à soma, é verdade que A mais B é sempre igual a B mais A. Sempre que essas matrizes são do mesmo tamanho. Quando ele coloca aqui tamanhos apropriados, significam que A e B têm o mesmo tamanho. E para o produto, tamanhos apropriados significa que A e B podem ser, quando você vai usar A vezes B, né, significa que A vezes B existe, né, que você pode multiplicar. E o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B para você fazer A vezes B. Eu vou justificar aqui o item A dessa lista. Os outros são bem simples, né? Esse elemento neutro é a matriz cheia de zeros. É óbvio, quando você soma uma matriz cheia de zeros com uma matriz qualquer, como você soma elemento a elemento, essa soma não vai alterar a matriz. Então, o item C aqui, por exemplo, é bem simples. E a notação para a matriz, ele está usando a notação para a matriz nula, né? A matriz cheia de zeros. Vou colocar aqui, por exemplo, a matriz nula 2 por 2 é a matriz cheia de zeros de tamanho 2 por 2. Então, só para a gente fixar a notação do livro aí. Tá bom? Não vou nem chamar de demonstração, porque eu não vou fazer todos os detalhes. Eu vou só explicar por que funciona. Tá ok? Bom, qual é a justificativa? Olha, o que a gente tem que mostrar para mostrar que duas matrizes são iguais? Primeiro que elas têm o mesmo tamanho e depois que elemento a elemento elas são iguais. Não precisamos mostrar que A mais B tem o mesmo tamanho de B mais A, porque para você poder somar A mais B, A e B têm o mesmo tamanho e a soma tem o mesmo tamanho de cada uma delas. Então essas duas matrizes já têm o mesmo tamanho, né? O tamanho dessa matriz já é o tamanho dessa. Como é que a gente mostra que A mais B é igual a B mais A? Bom, basta você mostrar que cada elemento de A mais B, ou seja, A mais B na posição IJ, isso também é B mais A na posição IJ. Mas, por definição, como é que a gente soma duas matrizes? Por definição, e aí eu vou usar esses dois pontinhos na frente do igual para dizer assim, olha, essa igualdade aqui é por definição. Por definição, isso é A na posição IJ. Como é que a gente soma a matriz? Soma elemento a elemento. Isso é A na posição IJ mais B na posição IJ. Bom, mas como A e J é um número, B e J é um número, eu posso trocar esses caras de posição, porque a soma dos fatores não altera o resultado. A ordem, né, dos fatores na soma não altera o resultado. Bom, mas isso aqui é justamente a matriz B mais A na posição IJ. Isso significa que A mais B é igual a B mais A. Essa é uma justificativa, é bem simples mesmo, tá? A gente está, na verdade, aqui esboçando uma demonstração desse fato. Todos os outros aqui são iguais, quer dizer, você vai fazer A mais B mais C na posição IJ, isso é A na posição IJ, mais B mais C na posição IJ, mais B mais C na posição IJ, é B na posição IJ, mais C na posição IJ. E aí, quando tudo virar um elemento, você associa os números e aí retorna para essa, e aí obtém essa nova forma. Então, tudo isso está bem escrito lá no livro. Desses itens aqui, eu vou justificar apenas o item A e deixar os outros aí como exercício para vocês. Então, agora vamos provar os outros itens, né, das propriedades algébricas aí das matrizes. Então, aqui a gente tem mais 4 itens. Todos eles são simples de justificar, menos do item H. O item H a gente vai fazer ele com um pouco mais de cuidado. Aqui eu já trago como é que a gente prova o item E. Bom, a gente olha para o elemento da matriz alfa vezes a matriz beta A na posição IJ. Então, quando a gente olha para esse elemento, isso aqui por definição é o quê? É alfa vezes beta A na posição IJ.
Bom, mas como isso aqui são todos números, a gente pode associar o alfa com beta, multiplicar por A na posição ij. Isso, por definição, é alfa vezes beta vezes a matriz A, essa matriz na posição ij. Super simples, né? Todos esses itens são bem simples de fazer, é só olhar elemento a elemento e ver que elas são iguais. Ok? Agora vamos olhar para o item H. Bom, no item H, e primeiro vou mostrar que essas duas matrizes têm o mesmo tamanho. Após isso, mostrar que elemento a elemento elas são iguais. Que o elemento na posição ij dessa matriz, que é um elemento genérico dessa matriz, é igual ao elemento ij dessa. Então, o elemento que está na linha I, coluna J dessa matriz, é igual ao elemento que está na linha I, coluna J dessa matriz, qualquer que seja o I, qualquer que seja o J. Bom, primeiro vamos então ver por que elas têm o mesmo tamanho. Para mostrar que elas têm o mesmo tamanho, eu vou supor aqui que a matriz A é M por N, e aí, bom, para poder fazer o produto A com B, B tem que ser N por alguma coisa, porque tem que ter o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Então aqui é N, aqui é N, e aí eu vou dizer que B é N por K, mas aí para mim fazer o produto B com C, a C tem que ser K por alguma coisa, eu vou dizer que é K por L. Bom, o tamanho do produto A com B é M por K, porque o produto A com B tem o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. O produto B com C é N por L. Bom, e aí quando eu faço A vezes B multiplicado por C, que é essa matriz aqui, qual é o tamanho dela? Bom, A vezes B é tamanho M por K, C é K por L, então esse produto é M por L. E o mesmo ocorre aqui, ó. BC é N por L e A é M por N. M por N vezes N por L, né? Esses caras são iguais, porque é necessário, e o produto tem o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então a gente já sabe que esses produtos têm o mesmo tamanho, agora vamos verificar por que eles são iguais elemento a elemento. Eu já deixei tudo anotadinho aqui para me explicar, para ganhar tempo, né? Porque essa demonstração é um pouquinho mais complexa, mas eu vou explicar detalhe por detalhe, e aí é um pouquinho diferente do que está lá no livro, né? O livro usa somatório, essa notação, e usa também propriedade do somatório, eu vou fazer diretamente mais destrinchada a conta. Bom, então vamos olhar para a matriz A, que multiplica o produto BC na posição IJ. Então a matriz A vezes BC na posição IJ, que matriz que elemento é esse por definição? Bom, por definição do produto, isso é a linha I de A vezes a coluna J de BC, por definição do produto de uma matriz por outra. Isso é linha I de A vezes coluna J de BC. Bom, agora como é que é esse produto? Como é que se dá esse produto? Bom, é o primeiro elemento da linha I vezes o primeiro elemento da coluna J de BC, mais o segundo elemento da linha I de A vezes o segundo elemento da coluna J de BC. E assim sucessivamente até o enésimo elemento da linha I de A vezes o enésimo elemento da coluna J de BC. Eles precisam ter a mesma quantidade de elementos. Olhando agora, destrinchando aqui, né? Olhando agora para cada elemento desse, a gente vai ter a seguinte coisa. Olha, vou pegar esse cara aqui, colocar em evidência e destrinchar cada elemento desse aqui. Vai ficar assim, ó, AI1, que é esse cara aqui, e esse elemento aqui, quem é? É a linha 1 de B vezes a coluna J de C. Bom, a linha 1 de B é B11, o primeiro elemento da linha 1 de B é B11, o primeiro elemento da coluna J de C é C1J. E aí vai, o segundo elemento da linha 1, B12, segundo elemento da coluna J de C, C2J. Até o último elemento da linha 1 de B, como B ele é N por K, né? Então tem K elementos, é B1K, CKJ. Então esse cara aqui é essa soma aqui dentro desse parênteses. E assim vai, né? Você vai ter aqui N parcelas dessa, né? N parcelas dessa, cada parcela dessa vai virar uma soma aqui dentro. Então aqui eu suprimi esse cara aqui, mas ele está aqui no meio da soma, né?
eu só peguei o primeiro com o último. O último vai ser o quê? A IN vezes esse produto, que é a linha N de B vezes a coluna J de C. E como é que é isso? Bom, o primeiro elemento da linha N de C é BN1. E o primeiro elemento da coluna J de C, C1J. E assim vai, mesmo esquema. Ok? Esse parêntese aqui está no lugar errado. Nesse parêntese era para ficar aqui fora, mas não tem nenhum problema. Eu vou até corrigir isso aqui. Corrigir esse parêntese aqui que está errado. Então, a linha aí, eu vou abrir essa conta aqui, né? Vai ser quando eu pego a linha N de B vezes a coluna J de C. Então, o primeiro elemento da linha N é BN1. O primeiro elemento da coluna J de C, C1J, até o último elemento da linha N de B, que é BNK, vezes o último elemento da coluna J de C, que é CKJ. Tudo bem? Agora o que a gente vai fazer é colocar em evidência esses caras aqui, ó. Colocar em evidência esses termos. Quais são os termos? Bom, os termos, na verdade, o que a gente vai colocar em evidência são esses termos aqui, ó. Vamos colocar em evidência esses caras aqui, ó, o C e J. Eu vou começar com o C1J, ele aparece aqui, aparece em cada parcela o C1J. Eu vou colocar ele em evidência aqui, ó. Então, o C1J multiplica quem? Multiplica AI1, B11, está aqui. O próximo aqui seria AI2, B21, até o último aqui que seria AIN, BN1. É o último que multiplica o C1J. E eu vou fazer isso em cada parcela, separando sempre o C em evidência. Então, o último seria o seguinte, olha, vou colocar o CKJ em evidência. O primeiro termo que aparece nessa soma é AI1, B1K, que está aqui, e o último é a INBNK, que está aqui. Então, essa parcela aqui seria a soma desses caras que multiplicam o CKJ. Agora, a gente olha para cada um desses caras o que ele significa. Olha, esse cara aqui, o que é? Esse cara aqui é AI1, B11, AI2, B21, AIN, BN1, o que é isso? Isso aqui é A vezes B na posição I1, ou seja, é a linha I de A vezes a coluna 1 de B. Aqui, ó, esse cara aqui, essa soma aqui, é a linha I de A vezes a coluna 1 de B. E essa soma aqui, a última soma é o quê? A linha I de A vezes a coluna K de B. Então, isso aqui vai dar o elemento do produto A vezes B na posição IK vezes CKJ. Bom, mas o que é essa soma aqui? Essa soma aqui, por definição, é o quê? É o produto da linha I de AB pela coluna J de C. Mas a linha I do produto A vezes B vezes a coluna J de C, por definição, é o produto das matrizes A vezes B com C na posição IJ. Por definição, é isso. O último conjunto de propriedades envolvendo a distribuição pelo produto, também super simples de fazer, e as transpostas, né? Então, assim, eu vou escolher uma aqui para fazer também, e aí a gente encerra essa aula. Então, pessoal, vamos provar o item O ali, que ele diz o seguinte, olha, que A vezes B, esse produto, né, transposto, isso aqui é a mesma coisa que B transposto vezes A transposto. Como é que a gente justifica isso? Olha, quem é A vezes B transposto na posição IJ? A vezes B transposto na posição IJ, isso aqui vai ser A vezes B na posição JI. Por quê? Quando você transpõe, o que é uma matriz transposta na posição IJ? É a matriz original na posição JI. Mas quanto que é A vezes B na posição JI?
Isso é a linha J de A vezes a coluna I de B. Então, isso aqui é A, é a linha J de A, AJ1, B e B1I, mais AJ2, B2I, perdão, B2I, mais AJN, BNI. Bom, mas isso aqui é a mesma coisa que A transposto na posição 1J, porque A na posição J1 é A transposto na posição 1J, vezes B transposto na posição I1, mais A transposto na posição 2J, vezes B transposto na posição I2, mais A transposto na posição NJ, vezes B transposto na posição IN. Bom, mas isso aqui, por definição, veja, isso aqui é o elemento, né? B transposto I1 vezes A transposto na posição 1J, mais B transposto I2 vezes A transposto na posição 2J. Essa soma aqui, na verdade, é o quê? É B transposto A transposto na posição... Que posição? Na posição IJ. Ó, é a linha I de B transposto, I1, I2 até IN, é a linha I de B transposto, vezes a coluna J de A transposto, que é 1J, 2J, 3J, NJ. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa parte, eu confesso, eu entendo, né, que ela é um pouco difícil, ela é mais abstrata. Não tanto abstrato, mas ela é um pouco mais complexo. Eu espero que vocês leiam essas demonstrações, tentem compreender, façam o máximo de esforço para isso. E se tiverem dúvidas, não hesitem em me procurar.